Olá, boa noite. Estamos ao vivo com mais uma aula, avisando aqui, né, a todos que estiverem online sobre a nossa aula. Estamos iniciando aí nossa terceira aula dentro da nossa temática de leitura e de escrita, né? Espero que vocês estejam acompanhando aí os nossos conteúdos, né? As nossas dicas em relação à leitura escrita. Oiê, boa noite, tudo bem? A ideia é, ao longo desse mês de aulas, realmente nós ampliarmos o nosso pensamento em relação à leitura escrita, né? No que tange a questão da importância disso no nosso dia a dia, né? O mais importante é a gente entender a importância da boa leitura, da boa escrita para questões do nosso dia a dia. E hoje, o tema da nossa aula, que é acerca de escrita criativa, quando eu coloquei nos stores desde segunda, né, falando sobre a temática dessa aula de hoje, aí algumas pessoas vieram me questionar: mas o que é escrita criativa? O que isso tem a ver com tudo que a gente tem falado ao longo, né, das aulas anteriores e o que você tem colocado no seu Instagram, né? E assim, a escrita criativa, da forma como a gente vê nas redes sociais, diretamente ela pode parecer não ter tanto a ver com o nosso intuito aqui, que é de ampliar o conhecimento para fins principalmente de estudo, né? Mas a gente vai ver que muitos elementos da questão da escrita criativa, e aí eu vou conceituar, vou explicar melhor o que seria, são bem significativos para o nosso dia a dia de escrita, seja utilizando nas nossas redes sociais, seja para o nosso trabalho e, né, principalmente quem precisa escrever bastante no trabalho que desenvolve. A questão da escrita criativa, ela pode auxiliar bastante também. Tanto que tem muitas pessoas de profissões formais que buscam esse tipo de formação, que buscam esse tipo de curso para realmente ampliar a forma de escrever, né? Então é sobre isso que a gente vai tratar ao longo dessa aula de hoje, tá? Então, o que seria, né, a escrita criativa? Eu até coloquei uma conceituação no store de ontem, devido a algumas pessoas, né, me perguntarem, virem questionar do que se tratava. Porque quando a gente fala de questão de criatividade, a gente já pensa em desenvolver algo mais voltado para artes, né? A gente acaba associando muito criatividade com o lado artístico. Também faz parte, mas não é só isso. Ainda mais hoje em dia, com questão de redes sociais, a gente divulgando o nosso trabalho nas redes sociais e tendo tantas pessoas que exercem trabalho semelhante ao nosso, né, trabalho parecido com o nosso, a gente precisa se destacar de alguma forma. E a criatividade o apresentar aquilo que a gente faz de uma outra forma,
de uma forma diferenciada, de uma forma que venha a chamar realmente a atenção do nosso público-alvo, vai ser muito válido. E a criatividade vem nos auxiliar nesse sentido. E na escrita é mais um ramo em que vem nos auxiliar. Por isso, como eu falei, tem muitas pessoas de ramo acadêmico, de profissões formais, que estão buscando cursos de escrita criativa ou até outros tipos de cursos que venham a incentivar e desenvolver a criatividade para ter um olhar mais amplo sobre a sua profissão, sobre o seu cliente, ter um olhar mais empático, que é algo que a gente precisa tanto hoje em dia, né? Tirar aquela questão, né, de tanta formalidade, da sisudez do nosso trabalho, por mais formal que ele seja, e trazer aspectos mais criativos. Então, a escrita criativa é um estudo acadêmico, tá? Que também tem cursos informais, cursos livres, mas via de regra seria nos Estados Unidos entra como formação acadêmica. Tem vários filmes, séries que personagens optam por fazer curso de escrita criativa, redação criativa, faculdade de redação, de escrita. Eu mesma já assisti filmes e séries, e não foram alguns, tá? Foram vários, foram muitos, em que os personagens principais optavam por fazer esse tipo de graduação. No Brasil, não tem uma graduação específica para isso. Uma graduação específica para você se tornar escritor. Tem, assim, graduação de letras, tem graduação mais voltada para a área pedagógica, e depois você faz uma especialização e se volta para a questão de escrita. E aí tem N pós-graduações e mestrados que você pode se voltar para a escrita formal, para a escrita criativa, para redação técnica, artigos científicos, enfim. Você pode se especializar em vários tipos de escrita. Tem faculdade de jornalismo também, e de publicidade, que você tem muitas disciplinas que te auxiliam a escrever melhor. Mas no Brasil não tem uma formação, uma graduação ou licenciatura específica para quem quer se tornar escritor. Nos Estados Unidos tem. É que lá tem como você fazer umas disciplinas separado, e depois você escolhe realmente a graduação que você quer fazer. É um pouco diferente daqui, né? Aqui você escolhe já a graduação fechada, e dependendo da universidade, principalmente se for pública, você pode optar por algumas disciplinas que, até por ser opção, elas são chamadas de disciplinas optativas, tá? Mas estou fazendo esse parêntese só para mostrar que existem diversos cursos hoje em dia nesse sentido, para você poder escrever melhor, ler melhor, se profissionalizar nesse sentido, se for o seu objetivo. Mas aí vão ser cursos livres ou de pós-graduação. E aí depende do seu objetivo. Se você optar por um curso específico em escrita criativa, vai ser um estudo com base em textos literários, para que você venha desenvolver seus próprios textos literários. E quando a gente dá essa conceituação de textos literários, eu estou dizendo de poemas, poesias, contos, crônicas, romances, roteiros de cinema,
roteiros de série. Isso seria texto literário, que exige um conhecimento em escrita criativa. Depois a gente tem os textos formais, que exigem conhecimento em redação formal, que seriam os artigos científicos, os artigos jornalísticos, que aí envolve outros tipos de narrativas, de argumentação, mas é principalmente o que a gente vê em sites de notícia, em jornais, revistas mais voltadas para notícia, enfim, são os textos formais. Os textos que a gente precisa escrever, né, as redações para o vestibular, para o Enem, entra nessa questão da redação formal, para a gente poder diferenciar. Sobre a redação formal, eu já tenho dito da importância disso, então hoje nós vamos focar nesse tipo de redação que ela é tida como informal no sentido de que ela não é exigida de você numa prova, num concurso, num vestibular, não diretamente, né? Porque no vestibular exige que você faça análise de uma crônica, de um poema, mas não exige que você escreva um, que você faça a redação de um. Então aí nós temos a diferença. Mas saber como escrever esses tipos de textos podem nos auxiliar muito na nossa escrita no dia a dia. Então é por isso que eu trouxe esse tema para a nossa aula de hoje e do porquê pode ser interessante a gente optar por esse tipo de escrita. E eu falo isso, gente, com conhecimento de causa. Eu fiz um curso livre de escrita criativa. A minha pretensão é fazer uma pós mais voltada para a escrita literária, sim, mas eu quis experimentar primeiro um curso livre para entender a dinâmica e também como nós podemos colocar isso realmente em prática no dia a dia. Então, tudo que eu trago para vocês, primeiro eu experienciei, para depois trazer as dicas para vocês. Isso eu acho importantíssimo, porque aí eu trago realmente a experiência. E o que eu achei muito interessante é que eu fui fazer o curso, foi um curso online, né? Porque hoje em dia a gente só tá tendo essa opção. Achando que, poxa, eu vou ter que escrever um romance, né? Vou ter que desenvolver aí um texto específico para poder finalizar o curso. Gosto muito de escrever poesias, mas nessa parte de textos literários o meu forte é mais poesia. Mas eu pensei que no curso eu ia ter que desenvolver textos mais voltados para o fictício. Só que o meu trabalho, por um outro lado, até mesmo por eu trabalhar muito com revisão de artigos de economia, né? Muitos alunos me procuram com essa necessidade, artigos de economia, de administração. Eu preciso trabalhar com escrita de textos com embasamento em fatos. Falei, não, mas vamos experienciar esse curso que é mais baseado no ficcional. Mas eu me surpreendi com os elementos apresentados durante o curso, os elementos da escrita, que me mostraram um universo de possibilidades para eu utilizar, na verdade, em qualquer tipo de escrita, em qualquer tipo de narrativa. Isso que é bem bacana, né? E a primeira coisa é a gente aprende a desenvolver maior criticidade. Por quê? A gente precisa ampliar as nossas possibilidades de leitura. Deixar um pouco os preconceitos de lado. Por exemplo, eu gosto muito de assistir séries de romance de época.
Mas eu nunca tive muita paciência para ler livros de romance de época. Poxa, mas tem diferença? Para mim até então tinha, assim, eu achava que nos livros a coisa era muito mais arrastada, nas séries as coisas evoluíam mais rapidamente, e tem toda a questão, né, como eu gosto muito de moda, né, de ver a questão das roupas da época, ou seja, no visual tem outros elementos que me chamavam a atenção. E lendo, né, os livros clássicos de romance de época, eu começava e não conseguia finalizar. Através do curso de escrita criativa, para eu poder ampliar o meu leque de possibilidades, que é um dos pressupostos, é você ler aquilo que você não está muito acostumado no dia a dia, principalmente do ficcional, eu voltei para esses romances de época com um novo olhar, com uma nova forma de análise, e me deparei com o Morro dos Ventos Uivantes, que eu comecei a ler na época do ensino médio, por ser obrigada, por época de vestibular, e na época não foi. E agora está sendo um dos livros, estou finalizando, né, para um clube do livro que eu estou participando, está sendo um dos livros que mais me chamou a atenção. Mas por quê? Eu estou analisando com outro olhar. Realmente a forma de escrita, né, todos os detalhes, a narrativa, hoje com muito mais conhecimento em relação à escrita, narrativas, eu vejo que é um dos livros que, e eu já li bastante coisa, tá? Mas é um dos livros que eu já li com uma das escritas mais bem feitas, mais perfeitas do que eu já li, né? Então realmente mudou a minha significação em relação a um segmento que eu tinha um pé atrás, confesso. Agora eu preciso retomar a escrita na parte de ficção científica, porque é uma outra questão minha. Eu gosto de assistir séries e filmes de ficção científica e também de terror. Na verdade, terror é mais uma questão, porque eu não sou tanto nem de filmes, nem de séries de terror, e muito menos dos livros de terror. São pouquíssimos autores que eu li da parte assim de suspense e terror que eu gostei. Edgar Allan Poe, mas ele, né, maravilhoso, uma escrita perfeita. E o Ruiz Zafón, que também me surpreendeu. Fora esses dois, eu não consigo ler coisas de suspense voltado para terror. Mas vou tentar, porque a gente precisa quebrar paradigmas. E na parte de ficção científica, também é algo que eu não consigo levar a leitura muito adiante. Gosto de assistir, mas não consigo ler muito sobre isso. Pelo menos, quer dizer, não conseguia, né? Até a adolescência aí que eu lia muitos livros por mês. Os que eu tentei eu não consegui finalizar. Então, um dos pontos que a escrita criativa me auxiliou foi a ampliar o meu leque de leitura. E esse forçar-nos a ampliar esse leque de leitura é importante, porque você pode deixar de ler obras maravilhosas por puro preconceito, que foi o que aconteceu comigo do Morro dos Ventos Uivantes. E eu peguei para ler e me surpreendeu de uma forma muito positiva. E também, gente, se você começar a ler, é a dica que eu já dei, leu 20% do livro, não foi interessante? Para, que realmente aquele gênero não é para você. Nós não vamos gostar de todos os gêneros, isso vai ser impossível, né? Não é para todo mundo. Eu creio que seja mais a minha questão com os livros de terror.
de terror mais explícito, né? Porque realmente não é um gênero muito do meu gosto. Mas vamos tentar. Se vocês tiverem indicações aí de bons livros de terror, prometo que eu vou receber as indicações e vou tentar ampliar minha leitura nesse sentido, né? A gente precisa ressignificar sair da nossa zona de conforto, né? Eu acho que é bem essa questão. Outra coisa que a escrita criativa pode nos auxiliar e muito é na questão das nossas redes sociais. Quando a gente vai fazer uma postagem, a gente precisa escrever. A gente precisa escrever para os posts, para os stories, para os reels, ou até mesmo fazer um roteirinho do que a gente vai falar nos reels, nos stories. E tem que ser algo informal. Se a gente for escrever de maneira formal, ninguém vai ler, ninguém vai curtir, ninguém vai compartilhar, não vai gerar reciprocidade. Então a gente precisa escrever de maneira informal, porém de maneira correta, com bom desenvolvimento da escrita. Então é a melhor técnica, com certeza, para a gente utilizar nesse sentido. Escrever textos mais atrativos, que prendam a atenção do leitor, do nosso público-alvo, realmente utilizando de termos que causem impacto dentro do seu objetivo proposto. E como eu já falei no início, também é um exercício de empatia, porque quando a gente pensa no nosso público-alvo, a gente se coloca no lugar do nosso público-alvo, de pensar nas necessidades dele, de pensar em como fazer com que ele entenda a mensagem que a gente quer passar. E o público-alvo, gente, não é só nas redes sociais, é o nosso cliente do dia a dia. No meu caso, é o meu aluno. Eu preciso fazê-lo entender o conteúdo da aula, qual é a proposta das atividades. Aqui, né, nessa aula que eu tô dando, eu preciso fazê-los entender da forma mais simplificada possível os conceitos, quais são os objetivos. Isso é importantíssimo. Mas não é somente para quem dá aula. Para quem faz um atendimento pessoal, para quem né? E aí tem diversas profissões que envolvem isso. Você vai atender seu cliente, você precisa entender a necessidade dele. Você precisa se colocar no lugar dele, você precisa fazer um exercício de empatia. Mas não é só ouvi-lo. Não é só entender a mensagem que ele quer te passar, a necessidade dele, mas sim saber dar a resposta que ele precisa, seja verbalmente ou seja de maneira escrita. E a gente sabe que de maneira escrita é mais difícil ainda. E aí, como a gente faz para dinamizar a nossa escrita? Para escrever de uma forma simples, coerente e que o nosso público-alvo realmente vai entender. E é aí que entra a escrita criativa no nosso dia a dia. É um e-mail que você vai enviar, é um trabalho que você vai apresentar, aí no caso para quem é estudante, ou se você tem que fazer uma apresentação no seu trabalho. Enfim, todos nós precisamos nos comunicar o tempo todo, seja no nosso trabalho, independente da profissão, seja através dos estudos, independente do curso que a gente faça, independente do que a gente estude, precisamos nos comunicar. E para nos comunicarmos de maneira efetiva, precisamos fazê-lo da maneira mais simples possível. Porém, simples não quer dizer de qualquer jeito. Simples
envolve muita técnica, tá, gente? Envolve muita técnica. Mas com as técnicas corretas, com o estudo correto, fica muito mais fácil, com certeza, tá? E aí vem algumas dicas para a gente desenvolver a escrita criativa. Lógico, como eu falei, é importante inicialmente fazer um curso livre em relação a isso e depois, dependendo da sua formação, dos seus objetivos, fazer um curso mais específico. Mas, de cara, a gente já pode aplicar algumas dicas no nosso dia a dia. Primeiro, não espere pela inspiração para você ser criativo. Nós fazemos o momento da nossa criatividade. Sim, lógico que quando nós estamos inspirados, é muito melhor. Porém, você precisa colocar na sua rotina elementos que venham estimular e facilitar isso. Que aí vem a segunda dica. Leia assuntos diferentes. Se estimule nesse sentido. Então, como eu falei, eu sou acostumada a ler determinado gênero. Né? O que eu gosto mais de ler? Eu gosto de ler filosofia, sociologia, economia, sobre educação. Gosto de ler muito poesias. Gosto de ler sobre distopias. Enfim, são os meus temas prediletos. Mas isso é fácil, né? Quando a gente está lendo nossos temas prediletos. Lógico que eles também nos inspiram. Mas quando a gente pega aquilo que é fora do nosso lugar comum, pode ter certeza que aquilo vai te trazer pontos de inspiração. Que aí vem a terceira dica. Quando vier esses pontos de inspiração, quando vier ideias, vier conceitos interessantes na sua cabeça, anote. Tenha seu caderno de anotações para suas inspirações. Já falei aqui sobre isso, né? As coisas do dia a dia, anotar na agenda. Os nossos trabalhos a gente faz no computador, não tem jeito, a gente está utilizando digital. Mas para as ideias, tenha um caderno reservado para anotar suas ideias, para anotar as inspirações, porque você vai precisar utilizar disso em algum momento. Quarta dica, escreva diariamente. E como eu já falei na aula passada, escreva à mão. Lápis, caneta, papel. E eu gosto bastante também de marcador de texto. Vou até colocar nos stories que me mandaram uma ideia de você etiquetar os marcadores. Cada marcador, né, cada cor representa um tipo de marcação que você vai fazer. Aí eu vou colocar nos stories, depois vocês dão lá uma olhada, porque vai ajudar muito você usar junto com o caderninho. Ah, que bom que você gostou da dica do caderninho. Então depois você vê lá nos stories que eu vou colocar a dica dos marca-textos também. Ajuda bastante. E a última dica, defina os objetivos de cada texto. Porque lógico, você não vai também fazer anotações sem ter nenhum objetivo. Né? Então, meus objetivos quando eu faço anotações para as minhas escritas. Eu estou terminando de formular para vocês, né? Como a gente está no final da nossa aula, eu já vou falar do assunto. O nosso desafio, que vai ser um curso rápido, né? Um curso de 30 dias de leitura e escrita, onde eu vou passar pequenos desafios todos os dias durante 30 dias para a gente melhorar na questão da leitura e escrita. E vão ter 10 dias reservados para a parte de escrita criativa, para a gente colocar isso no nosso cotidiano, tá? Então, a gente vai ter 10 dias reservados para introdução à leitura escrita, então para a gente começar a se movimentar nesse sentido.
10 dias destinados para a escrita criativa e 10 dias destinados para a escrita formal. Gente, então vai ser muito bacana, vai ter um valor super acessível, vai ser completamente online e eu vou estar junto com vocês por 30 dias para a gente poder melhorar a nossa leitura e escrita. Então, como eu estou finalizando esse curso, eu tenho meu caderno para anotar a questão das minhas inspirações. E também mais para frente, que também não vai demorar muito, a gente vai ter o nosso próprio clube do livro. Então, por exemplo, do clube do livro que eu estou participando, eu tenho ideias, inspirações, eu anoto. Do curso que eu participei de escrita criativa e de outros cursos, tem ideias, inspirações, anoto naquele meu caderno à parte. Vejo coisas no meu dia a dia, ou então acordo, tenho uma ideia, que eu sou esse tipo de pessoa, tá, gente? Acordo de madrugada, tenho uma ideia, e aí para não perder a ideia, eu coloco lá nas minhas anotações no celular. Aí depois, de manhã, quando eu levanto, coloco no meu caderno de anotações. Tudo isso para depois colocar nos meus objetivos, né? Que é lançar para vocês o curso de leitura e escrita, o clube do livro, os meus poemas. Então, tem alguma inspiração, vou escrever os meus poemas, os meus artigos. Então, isso eu tô dando um exemplo para vocês. Então, vejam quais são os objetivos de vocês de leitura e de escrita, qual é a sua inspiração para o seu objetivo e anotem tudo que vocês acharem que for relevante nesse caderno. Gente, essa questão de fazer anotações num caderno é um dos pressupostos da escrita criativa. E se a gente escrever todos os dias, um pouquinho por dia, pode ter certeza que você vai desenvolver cada vez mais a sua criatividade. Que agora eu falo do ponto de vista das neurociências, tá? É porque quanto mais a gente se abre para esse fator da criatividade, mais estamos estimulando o nosso cérebro a se tornar mais criativo. E a criatividade, ela é ótima para estimular a nossa memória, para estimular o nosso enriquecimento de vocabulário, da linguística, e aí, consequentemente, melhora o nosso desempenho nos estudos, no trabalho, nos tornamos mais resilientes, mais empáticos, com menos chances de ter distúrbios como ansiedade, depressão, porque a gente passa a ver também mais as questões positivas, porque para a criatividade a gente precisa desapegar dos pontos negativos do nosso dia a dia para nos apegarmos nas coisas positivas, para ver o lado bom das coisas também. Não que a gente vai ficar só vendo as coisas boas, achando tudo lindo, maravilhoso. Não, nem é essa a proposta. Mas nós passaremos a ter um olhar mais sistemático para as coisas positivas. E isso, gente, traz uma reação química mesmo no nosso cérebro que evita essas doenças psicológicas. Né? Então, isso é importantíssimo também para a nossa saúde mental, tá? Então, é isso, gente. Saia da sua zona de conforto, comece a praticar desde já, reserve o seu caderno de anotações, suas canetas, seus marcadores, leia bastante, escreva todos os dias e trace os seus objetivos com esse novo processo de leitura e escrita, que eu te dou certeza que isso vai dinamizar o seu pensamento, né? Vai ampliar a sua forma de pensar e, consequentemente, também resulta em mudanças nas suas ações, né? Porque se a gente muda o pensamento, consequentemente, a gente muda as ações também, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
dessa aula de hoje. Indique esse vídeo para os amigos, que eu vou deixar ele gravado aí até o final de semana, né? Então indica para o pessoal poder assistir. E na próxima quarta-feira nós temos a nossa última aula dessa série de leitura e escrita. É muito importante que vocês estejam nessa aula, porque a partir dela a gente vai ter o lançamento do nosso desafio de leitura e escrita, que a gente vai iniciar no dia... Deixa eu já pegar aqui o calendário. A gente tem a nossa próxima aula no dia 9, às 19 horas. E a gente tem o início do desafio no dia 14, tá? Então, nós temos aí, né, mais uma semana de aula para a gente dar o pontapé inicial para o nosso desafio, tá bom? Gente, qualquer dúvida, né, ou outras questões que vocês tenham em relação a essa temática de leitura escrita, podem me chamar no direct ou entre no nosso canal no Telegram, que está no link da bio aqui no Instagram, e também pode deixar lá seus comentários, que eu sempre respondo a todos, tá bom? Então é isso, gente. Agradeço a participação e até a nossa próxima aula, na próxima quarta-feira, às 19 horas, tá bom? Obrigada e tchau!